E aí, galera, beleza? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um computador de bordo que eu fiz neste painel aí, deste Google G4, e espero que vocês curtem, né? Vocês podem ver que esse painel é o painel antigo, deixei aqui no início do vídeo para vocês verem a diferença depois, como vai ficar com o outro painel, né? O outro painel eu comprei, tem contagiros e é diferente. E aí vocês vão ver a diferença, certo? É isso aí, esse é um painel do Gol G4, eu fiz um computador de bordo aí dentro aí do painel. Parece que é o único painel aqui do Brasil, de um G4, que é desta maneira, então para quem tem Gol G4 aí, eu espero que vocês curtam o vídeo, beleza? É isso aí. Então é isso aí, ó. Esse aí é o circuito que eu usei para fazer a comunicação entre o carro, né? O módulo do carro e o computador em si que eu vou fazer com a placa, né? Então, eu encontrei esse circuito na internet, eu não me lembro agora quem é a pessoa, mas depois eu vejo se eu deixo os créditos aí. Mas eu consegui com esse circuito fazer a comunicação, né, do módulo do carro com o circuito que eu vou montar aí, eu vou mostrar para vocês, certo? Então, nessa próxima etapa, eu já vou mostrar essa comunicação para vocês lá no carro, para vocês terem uma ideia, beleza? Bom, antes aí de mostrar para vocês no carro, quero mostrar o painel aí, como ficou, né? Então ficou dessa maneira aí, né? Pode ver aquele display ali que tá aí dentro aí, não vem no painel do Gol G4, né? Aí atrás também, ó, fiz os conectores, certo? Vocês podem ver aí, tudo já com os nomes, tudo certinho. E esse é o painel, é o outro painel que eu falei no início para vocês, que seria um painel, né, diferente. Esse é o relógio da temperatura, eu vou explicar mais para frente como eu fiz também, beleza? Para vocês terem uma ideia aí, ficou o relógio, certo? E é isso aí. E esse aqui é o que comunica, é o ELM327, que é usado na entrada BD2 do carro. Eu fiz com o Arduino aí também conectado. Esse é o circuito que eu fiz para as provas, né? E você tem que testar tudo, fazer tudo certinho, beleza? Então é isso. Aí vocês vão ficando com os próximos passos aí. E aí, galera, beleza? Então, eu tô aqui no meu carro e tá meio na rua, então como eu tô começando agora a gravar os vídeos, pode ter algum barulho ou algo assim, também não tenho microfone de lapela, nada disso, né? Tô começando agora de novo, eu tinha esse canal há um tempo e tô voltando ao ativo aí, com muita coisa legal pra vocês, beleza? Então eu vou mostrar aqui o conector OBD2 que eu fiz a adaptação, né? E vou conectar no carro aqui e pegar alguns parâmetros, certo? Que o Arduino vai enviar aqui para o computador para a gente ver alguns parâmetros desse carro, para dar procedimento aí a esse, como diria o Leandro, né, letra J, super poderoso caseiro, computador de bordo super poderoso caseiro, caseiral, né? Tipo caseiro com profissional, porque eu gosto das coisas assim muito bem feitas, cara. Então já faz um ano mais ou menos que eu tô nesse projeto e agora que eu resolvi mostrar, né? Começar a mostrar para vocês aí. Se tiverem alguma dúvida também pode perguntar, certo? E é isso aí, vamos lá, vamos ver o que que dá, beleza? Vamos lá. Este é um adaptador de conexão OBD2 de diagnósticos, ele vai na tomada de diagnóstico dos carros, né? Esse protocolo é o protocolo antigo ainda, né? O protocolo serial, um protocolo WART, certo? E nos casos mais atuais se usa o protocolo CAN, mas esse Gol é um Gol 2008 e usava ainda o protocolo serial, né? Então eu fiz uma adaptação, não sei se dá para vocês verem, é um Arduino, tá vendo? E porque ele é Bluetooth,
certo? Então, ao invés de ele enviar por Bluetooth, eu resolvi fazer por cabo, porque cabo sempre é melhor, galera, sempre. Se você quer velocidade, performance, sempre usa cabo. Então, eu retirei o módulo Bluetooth daqui de dentro, né? E conectei os cabos, as vias do sinal que o OBD2, o chip, esse chip aqui, pega do módulo, certo? Ao invés de ele enviar por Bluetooth, do módulo Bluetooth, eu coloquei um Arduino aqui, certo? Então ele está conectado aqui salvo engano, eu acho que é na entrada aqui do sinal, acho que é a porta 3, e aí ele vai enviar, certo? Esse cabo aqui ele vai ser enviado para a placa que eu vou fazer do computador de bordo mesmo. Vai ter outro Arduino, é um Arduino Mega que tem que ter muito mais memória para colocar as coisas, né? E é isso. Então ele vai enviar aqui via serial, certo? É esse fio azul aqui, ó, é o TX. E esse aqui é o Terra, esse marronzinho, certo? E esse branco eu ia usar para uma outra coisa, não vai ser usado mais, e nem esse roxinho que é o que recebe, né? Então ele não vai receber nada do outro módulo, ele só vai enviar os dados do carro, né? Rotação, temperatura do motor, temperatura do coletor, pressão do coletor e aí, que mais agora? E a carga do motor. Para isso que eu uso para fazer os cálculos de consumo e tal do carro, né? Então é isso. Então o que eu vou fazer aqui? Esse módulo ele vai na entrada OBD2, ele vai ficar lá, certo? E aí o que acontece? Esse Arduino eu estou fazendo só para testar, esse outro Arduino só para testar, entendeu? Para ver se ele vai conseguir pegar os parâmetros do carro. Ele vai pegar este aqui, certo? Vai pegar lá do módulo da injeção e vai enviar aqui para esse Arduino. Esse aqui é como se fosse o Mega. Estou testando com esse que é o Nano, mas é como se fosse o Mega. Então, só para eu testar, né? E vai dar certo também. Se der nesse, vai dar no Mega. E aqui então no Mega ele recebe. Ele vai receber aqui. Deixa eu ver onde que é. Aqui no A3. Nesse aqui. Então, esse TX aqui, que é o azul, já vou conectar aqui. Vou conectar no A3, da entrada A3 do Arduino, desse aqui. Ó, vamos conectar aqui, certo? E é isso aí, galera. Eu tô começando agora de novo e tem um canal que eu sigo muito, cara. O cara é foda mesmo, eu curto muito ele. Eu gostaria muito que ele visse esse vídeo. E se um dia ele tiver a fim de me convidar pra gente fazer o JCast lá, seria um prazer imenso a gente conversar sobre eletrônica, também, como posso falar, podemos falar de eletrônica, isso engloba áudio também, eu faço alguns amplificadores, né? E seria interessante, cara. Então, quem vê esse vídeo, quem vê esse vídeo e também tiver inscrito no canal dele, pode mandar esse vídeo pra ele, cara, que vai ser um prazer imenso mesmo. O cara é foda. E eu me identifico muito com ele, cara, porque eu sou assim também, sabe? Quando eu pego uma coisa pra fazer, eu vou e faço e quero que a coisa fique boa, cara, entendeu? E adaptações super poderosas caseiras, né? Que figura, né, cara? O cara é fera. E é isso, beleza, Leandro? Se você estiver vendo aí, mano, dá um salve pra nós aí, certo? Então é isso. Aqui eu já conectei, ó, o TX aqui do adaptador que eu fiz a adaptação aqui, né, do OBD2. E agora aqui, o que acontece? Aqui eu já coloquei no RX, ó, o azulzinho. Agora vamos colocar o Terra, né? Tem que ter o Terra para funcionar, senão não funciona. O Terra é o marrom. Esse Terra é comum de tudo, vai ser comum do carro e dos Arduinos, ó. O Terra vai aqui nesse laranjinha aqui, ó. Vou ver se é isso, né, galera? Não pode ligar errado, né? Vamos colocar o Terra aqui. Beleza. Aí. Aí está. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde conecta e onde conecta no computador também, certo? É isso aí, vamos lá.
Bom, então é isso. Ó, galera, eu tava filmando com o celular em pé, porque eu coloquei ele aqui no meu, né, suporte aqui de celular, então teria que filmar em pé, certo? Agora aqui, como eu tô na câmera traseira, eu vou filmar com ele deitado, certo? Aqui tá o notebook, aqui já tá o programa. Vou pegar o que é o do Arduino mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Uma mão só, galera, é meio complicado, né? Se você trampar, saca? Vamos lá, é esse programa aqui que eu uso. Vai ser esse aqui. Eu acho que é esse. Isso. Foi esse que eu enviei. Certo? Então, vamos ver lá. Esse programa, depois eu vou abrir o monitor serial pra gente ver se vai pegar o parâmetro do carro, certo? Aqui tá o cabo do Arduino, desse Arduino aqui, a gente já conecta ele aqui. Vou conectar ele aqui, ó. Não é difícil com uma mão, viu, galera? Então, eles não dão dá um desconto aí pra mim, certo? Aí conectei. Isso vai no computador aqui. Acho que eu vou colocar na... Acho que aqui dá certo. Vou colocar na com 3 aqui. Vamos lá. Aqui no com 3. Vamos ver. Aqui. Já tá na com 3. Belezinha. Vamos abrir o monitor pra ver se tem... Se ele vai, pelo menos, já me dá alguns parâmetros aqui. Aí está, ó. Tá com o monitor aberto, tá vendo? Então já tem alguns parâmetros aí, ó. Coolant. Coolant é a temperatura da água de arrefecimento. Tá zerado porque ele tá ali, não tem ainda, não tá conectado ainda no carro, tá vendo? Então aqui já tá tudo zerado, ó. Tem que ficar assim mesmo. Olha lá, a carga do motor, certo? O RPM, a pressão do coletor e a temperatura do coletor. Isso aqui já é parâmetro de consumo, ó. Gramas por segundo, né, de massa de ar, litros por hora. Isso aqui é o combustível usado, quanto que foi usado, né, em litros. E aqui o preço. Eu pus a base do preço aqui da minha cidade aqui, R$6, né? E aqui uma flag de controle para ver se está conectado, se não conectou. Deixa eu até ver o preço aqui do combustível, que eu pus aqui, que eu não lembro. Deixa eu ver onde tá. Aqui, 6 e fuel, price, né, fuel, preço do combustível, 6,15, beleza, tá certo. Então vamos lá. Aí aqui, o que acontece? Aqui já é mais simples, né? Tá conectado lá, já conectei no Arduino. E esse aqui vai na entrada OBD2 aqui do carro, tá vendo ali? Uma entrada padrão, essa aqui é uma entrada padrão que tem nos carros. Vamos conectar. Tomara que não exploda nada aqui, né, galera? Olha lá. Aqui só quando eu giro a chave que ele vai ligar. Vou girar aqui, ó, pós-chave, certo? Olha lá. Ligou aqui, ele tem que piscar rápido para conectar. Ó. Olha lá, tá piscando rápido, conectou já. Ele deve estar enviando já os parâmetros aqui pro carro aqui. Ó. Já tá enviando a temperatura do carro aqui, ó. 51 graus, tá vendo? Tá, com o carro tá desligado, certo? Ele não tá enviando aqui, ó, a carga do motor, RPM, pressão do coletor. Pressão do coletor já tem, ó. Tá vendo lá? E a temperatura também, certo? E aqui tem um probleminha que eu vou ter que consertar depois, ter que fazer isso com relé alguma coisa, né? Porque quando ele fica muito tempo conectado sem ligar, o carro não liga, entende? Então você tem que, se você tiver com a chave, né, no pós-chave aqui, se eu tentar dar partida ele não vai ligar, ele já vai dar erro aqui, ó, tá vendo? Não liga.
Então eu teria que virar a chave e ligar de novo. Aí aqui vai ligar. Tá vendo? Já ligou. Agora aqui a gente tem que ver se ele vai conectar lá. Ó, já conectou. Vamos ver se tem parâmetros aqui. Perfeito, cara, ó, temperatura do motor lá, ó, a carga do motor tá parado, né? RPM, ó. Como ele tá frio, ele tá com uma rotação um pouco alta. Ali é um AP, né? Pressão do coletor, 35 kPa. E a temperatura lá, 40. Temperatura do MAP, coletor. Aqui tá dando gramas por segundo de consumo, aqui litros por hora, ó. Ele, desse jeito que ele tá consumindo 800 ml por hora. Se eu dar uma aceleradinha aqui, ó. Olha lá. Ó. Já foi para 1 litro, ó. A rotação já foi para 1700. E a carga já aumentou. Tá vendo? A temperatura tá aumentando lá, ó. Também, ó. Ó, se eu acelerar mais, ó. Tá vendo lá? Olha lá, a temperatura vai aumentando. 2.000 rotações, pressão do coletor. Olha lá, é isso aí. Perfeito, aqui que já consumiu de combustível, ó. Já consumiu 35 ml, ó. Então é isso, galera. Aqui funcionou, certo? Eu consegui pegar os parâmetros, correto? Se eu zerar aqui, ele teria que zerar. Se eu desligar aqui, vamos ver. Ele não vai zerar, né? Ele vai continuar. Mas no programa ele vai zerar aqui. Eu zeraria no programa que ele tem que, a rotação tem que ir para 0. Aí, beleza. É isso que eu preciso aqui, ó. É o que eu preciso. Eu preciso que quando ele conecte também, quando ele não estiver funcionando o motor só com o pós-chave, que ele me envie só a temperatura, né? Ó, virei a chave, ele vai conectar. A flag tá 0, desconectado. Quando tá 1 aqui, ele tem que... Ó, deu 1. Então ele conectou, ele pegou a temperatura. Aí, se a carga 0, tudo 0. Porque é isso que eu preciso também. Tá vendo? A temperatura aqui do MAP, ele fica 90, né? Eu teria que corrigir isso, mas eu acho que aqui não vai influenciar muito não. Porque na hora da partida, ele vai já pegar o parâmetro certo, né? Vamos ver se ele pega o parâmetro certo na partida. Ó, desliguei a chave, certo? E agora eu vou ligar. Liguei a chave da partida, olha. Esses parâmetros aqui tem que mudar aqui do mapa, ó. Ó, tá 90 e 41. Aí, ele pegou. Tá vendo lá? Foi pra 36. Perfeito. É isso aí. Certo? É isso aí, galera. Vou mostrar algumas imagens para vocês aí. Essa imagem aí é das conexões, né? Do painel do Gol G4 que eu usei para pegar os fios certinhos do contageiro e tal, e todos esses fios aí que tem atrás do painel do chicote. E algumas imagens aí, ó, da montagem, né? Desmontei o painel. Vocês podem ver aí, certo? Já no display. Algumas imagens também do começo, né? Que eu tava ainda criando aí, e isso aí ficou diferente do que ficou no final, beleza? Aí a página inicial também. Vou mostrar para vocês aqui o setup que eu criei para produzir aqui o painel, né? Computador de bordo, certo? A programação eu não vou mostrar muito porque é bem complexo, sabe? Então isso tem que ter um conhecimento e não é o intuito do meu canal por enquanto mostrar isso. Mas eu usei Arduinos, né? Programação em C, C++, C++, certo? Aqui está a programação do computador de bordo, correto? E aqui está a adaptação.
se vocês verem, esse display não tem no painel do Gol. Isso aqui é um painel do Gol G4, certo? 1.0. Então eu desenvolvi este computador de bordo, correto? Agora aqui o hardware eu vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Certo? Estou usando o computador de bordo, estou usando um Arduino Mega, certo? Tem um Arduino Mega aí. E para o controle aqui do marcador de temperatura, um Arduino Nano, certo? Esse marcador de temperatura eu comprei ele da China, então ele não era assim. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tá tudo aqui, ó, tá produzindo tudo, ó. Certo, o vídeo vai ficar um pouco extenso, viu, galera? Porque eu queria mostrar para vocês tudo. Deixa eu ver se tá aqui. Isso, aqui. É isso que eu preciso. E pegar mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Esse é o painel. Então é o seguinte, ó. Vamos começar aqui pelo esse painelzinho aqui, tá vendo? Esse marcadorzinho aqui de temperatura, certo? O que acontece? Eu comprei ele da China e ele veio assim, ó. Ele veio desse jeito aqui. Deixa eu ver aqui se eu mostro isso pra vocês. Era isso aqui, ó. Tá vendo? Ele era assim, certo? A iluminação não era muito boa. Não era uma iluminação boa, sabe, assim. Eu pensei, como é que eu posso fazer para adaptar? Eu queria que ficasse padrão, entendeu? Eu queria que ficasse padrão, igual as cores aqui, ó. Estão as cores aqui do ponteiro do Gol, vermelhinho, certo? Aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Né? E aí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um painel. Vou comprar um painel do Audi A4. Ó, painel Audi A4. Eu acho que é o A4, vamos ver. Não é. É o Audi A3. Vamos ver aqui. É esse aqui, ó. Aí eu comprei esse painel usado, certo? Paguei baratinho nele. Paguei baratinho nesse painel. Se vocês perceberem aqui, ó. O que eu fiz? Vocês estão vendo aqui? Esse marcador de temperatura aqui, ó. Estão vendo? Pode ver que é o mesmo. Comprei esse painel barato, paguei barato nele, tava quebrado, né? R$70 eu paguei. Aí, ele tá aqui, ó. Eu usei muita coisa nele. Ó, você tá vendo aqui aonde que era o marcador de temperatura? Eu cortei aqui, ó, porque eu usei aonde que vai o LED, tá vendo? Comprei um outro motor de passo, não é esse motor aqui de passo, é um outro motor que tá lá dentro, daquele lá. É um outro motorzinho, né? Aí eu cortei aqui, fiz a adaptação e coloquei aqui dentro, certo? Vocês podem ver que tá aí dentro. Então, aqui a iluminação não tá ligada. Aqui, ó, no vermelhinho ela ilumina, certo? Deixa eu ver para ligar a iluminação dele pra vocês verem também, ó, o vermelhinho. Onde que é agora? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aí, tá ligado. Não tenho desligado porque como eu tô ainda programando aqui, mexendo, eu não quero, né, gastar a luzinha. Chegou. Agora tá ligado, vocês estão vendo? Ó. Ou seja, quando eu giro o pós-chave, que eu tô simulando o pós-chave, quando eu giro o pós-chave, ele liga os vermelhos, ó, os
ponteiros e liga lá também, certo? Quando eu ligo a iluminação, que é na chave do carro da iluminação, estou simulando com esse, ó, a iluminação, aí ele liga a iluminação lá e liga a iluminação do painel. Ligou no painel, ligou lá, tá vendo? Ó. Ficou o padrão do carro, né? Vamos diminuir a luz aqui, pra gente ver como é que fica. Olha como é que ele vai ficar. Tá vendo? Aqui eu estou simulando a velocidade, certo? Eu vou mostrar para vocês por que eu estou simulando isso. Que eu fiz a calibração certinho. E lá também tem a iluminação, padrão, tá vendo? Tá vermelhinho, ponteirinho vermelhinho e branco. E aqui também. Se eu desligo a iluminação, desligo dos dois, ó. Fica só os ponteiros vermelhos, estão vendo? Ó. Aí, isso, belezinha. Perfeito, hein, cara? Este é um painel do Gol G4 adaptado, certo? Com um computador de bordo, cara. Esse é o único painel do G4 no Brasil, galera, que tem esse recurso, saca? Faz mais ou menos um ano que eu tô desenvolvendo esse painel e ainda não acabou, né? Tem que fazer a placa, tudo, tenho que fazer a placa de circuito impresso, montar os componentes, tudo, mas aqui já está finalizado a programação, ele já está funcional já, certo? Tudo, está tudo funcional. É só fazer a placa e fazer os chicotes, já tem os chicotes, vou mostrar para vocês, aqui a iluminação deu para vocês entenderem, né? É o único, hein, galera? Único, deu um trabalho, na verdade tá dando, é um trampo muito... Mas é isso, quando eu gosto de fazer algo, cara, eu faço bem feito. Já que a Volkswagen não deu isso pra gente, a gente produz, a gente faz. Tá vendo? Beleza. Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligado pra mostrar pra vocês. O que acontece, ó. Aqui atrás eu fiz a adaptação, né? Eu passei, eu colei esse painelzinho aqui, ó. Esse display, passei o fio por dentro do painel tudo, fiz várias modificações aqui, ó, nesse painel. Essa luzinha vermelhinha aqui dos ponteiros era mais fraca, mudei tudo. Eu usei essa luzinha vermelhinha aqui, certo? Essa luzinha eu usei daqui, ó. Pode ver que eu tirei várias aqui para fazer teste, tá vendo? Esse LED aqui, esse aqui ele tá em duas cores, ele é vermelho e laranja. Eu usei esse LED vermelho e laranja aqui no marcador de temperatura. Esse aqui não tinha, pode ver que é de um outro painel. Eu fiz uma adaptação, não era esse ícone aqui, ó, do marcador de temperatura, era outro. Então eu usei isso para quê? Para eu saber que no relógio ali de temperatura, galera, ó. Tirar aqui minha blusa que agora está esquentando. No relógio de temperatura, que eu vou explicar para vocês, vamos pelo relógio. Ó. Aqui no relógio, ele vai marcar a temperatura da água, certo? Que ele vai pegar lá do carro, da central, certo? Que eu já estou simulando, isso aqui é como se fosse a central, estou simulando a central aqui, tá vendo? E isso aqui eu estou simulando a velocidade, com esse outro Arduino, eu fiz aqui um oscilador, né, que ele joga uma frequência aqui no painel. Então se eu alterar aqui, ó, você pode ver, se eu alterar aqui, ó, 120, ele vai alterar lá, ó. Vamos colocar 100 km por hora. Ó, ele tá simulando como se fosse o sensor do carro, né? Tá vendo? Olha lá, tem 165 Hz. Ele tá lá, ó. Correto? Beleza? Então é isso, vamos lá. Aqui no marcador, ele tá pegando então, ele vai marcar o que? Ele vai marcar a temperatura do líquido de arrefecimento, certo? E vai marcar a temperatura do bloco. Do bloco do motor, eu usei este sensor aqui.
Este sensor aqui é um sensor termistor, é um resistor que varia a resistência de acordo com a temperatura, né? Então ele é um NTC, geralmente usam-se NTCs, que é coeficiente negativo. Que isso quer dizer que quanto maior a temperatura que ele fica, menor a resistência. Então, com esse termistor, esse sensor eu usei, esse sensor veio aonde? Veio nesse reloginho. Era desse reloginho que ele veio da China. Então eu só usei o termistor, certo? Fiz todos os cálculos, ó. Ele tá ligado aqui nesse Arduino. Ele tá pegando uma referência de tensão aqui com esse resistor e tal, entrando aqui na entrada analógica e tal. Isso aqui já é mais programação do Arduino mesmo. Mas só pra vocês entenderem que ele tá marcando certinho, certo? Então ele está marcando o que? Ele vai marcar a temperatura do arrefecimento, que ele vai pegar lá da central do carro e vai marcar do bloco. Isso aqui eu vou colocar no bloco, no motor. Por que isso, galera? Porque se a água vazar no carro, ele não vai marcar a temperatura, entendeu? A temperatura vai até abaixar aqui, porque não vai ter água. O sensor de temperatura, a água fica em contato aqui com o sensor. Então se não tem água, não marca. E aí o carro ferve e você nem vê, cara. Entendeu? Aí liga a luzinha aqui da temperatura, aí já era. Entendeu? Então eu coloquei um do bloco também, porque era o bloco, beleza. Se subir do bloco eu já sei que vai estar dando problema, certo? Então vamos lá por parte. Aqui é o marcador da temperatura, então, do arrefecimento e do bloco. Como que eu uso isso? Como que eu adaptei? Ele vai ficar lá no painel do carro, certo? Vai ter um buzzer, certo? Do lado dele. E tem um botão, certo? E tem uma chave de seleção. Essa chave de seleção é o que? Quando está para cima, quando ela está para cima, o que acontece? Aqui eu fiz a adaptação, então aqui vai estar marcando o que? Vai estar mostrando a temperatura da água do arrefecimento. Isso aqui não é a temperatura do carro, galera, que vem no painel. No painel que marca a temperatura, quando aquece, ela fica aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui eu fiz a adaptação. Aqui é só para me mostrar, entendeu? Para me mostrar também. E também vai mostrar o alerta quando a temperatura exceder, claro. Que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui, o que acontece? Quando está para cima, certo? Ele vai mostrar aqui a temperatura do arrefecimento e vai estar mostrando a temperatura do arrefecimento lá. Que eu já posso simular aqui para vocês. Eu simulo aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a central do carro. Aqui eu fiz um simulador da central. Aqui a temperatura, abaixa e aumento. Aqui é a carga do motor. Aqui é o RPM. Aqui é a pressão do coletor. E aqui é a temperatura do coletor. Certo? Eu fiz isso para simular aqui a central, para fazer os cálculos de consumo. Tudo aqui que eu já vou mostrar para vocês também. Então da temperatura é isso. Aqui, ó, se eu aumentar aqui, você pode ver que aqui vai aumentar, ó. Aqui também no painel mostra. Ele só mostra a temperatura do coletor, é coolant, né, em inglês. Tá vendo lá? Estão 71 graus, ó. Você pode ver que aqui tá quanto? 71. Tá vendo lá? 60, 71. Então se eu abaixar aqui, ó, vamos abaixar. Eu tô abaixando, ó. Tô apertando o botão. Ó. A mínima que ele vai marcar é 33. Ó. Aqui ele vai marcar menos, né? Mas ali no marcador ele marca mais. Aqui, ó. Aqui ele vai marcar menos. Assim, interessante para quando tiver um dia bem frio, né? Eu vou poder ver assim, por exemplo, se tiver um dia frio aqui onde eu moro é bem alto. É uma cidade do interior de São Paulo, Altinópolis, perto de Ribeirão, né, galera? É a terceira cidade mais alta do estado de São Paulo. Então aqui faz bastante frio agora no inverno. Então vamos supor aqui, ó, que aqui vai estar, sei lá, o carro tá frio, ficou a noite inteira no frio. Quando ele girar a chave, ele vai estar marcando isso aqui, por exemplo, 15 graus, a água. Só que aqui não dá, tá vendo? Não tem 15 graus. Então ele vai começar a contar aqui a partir de 33, certo? A temperatura do arrefecimento, que eu vou mostrar para vocês.
Então lá, gerei a chave do carro e tal. E aqui está marcando a temperatura do bloco, porque está para cima, o seletor para cima, desculpa, o seletor para cima é temperatura do aquecimento, o seletor para baixo, olha lá, temperatura do bloco. Aí eu usei esse motorzinho aqui para injeção, que é um blocozinho, uma injeção. Então esse aqui está simulando, não é a injeção do carro, esse carro não tem essa luzinha de alerta, certo? Então aqui ele está simulando que é a temperatura do bloco para mim, porque eu pus para baixo o seletor. Então lá ele vai mostrar a temperatura do bloco. Quando eu coloco para cima, ó, ele mostra a temperatura do arrefecimento, que vai estar lá também. Aí, por exemplo, do arrefecimento, ó, ele vai aumentando. Liguei o carro, está esquentando, ó, 18, ó, 23, e aqui ainda tá zerado lá, porque ele vai contar a partir de 33 graus. Aí eu liguei o carro, e o carro assim, quando a temperatura está baixa, ele esquenta rápido, né? Olha lá, 30, 31, 32, 33. Aí a partir daqui, aqui já começa a subir, ó. 34, 35, 36, 37, ó lá, 38, ó, tá subindo, ó. Ó. Vou ir mais rápido pra vocês verem, ó. Subindo. Tá subindo, ó. Tá vendo? Ó, quantos graus? 56. Ele tem assim uma tolerância que é um errozinho de 1 grau, né, galera? Porque como é algo mecânico, às vezes o ponteiro não se ajusta direito. Mas vamos colocar aqui, ó, vamos supor, 60 graus. Ó, marcando 60 lá, né? Olha lá, 61. Se a gente for ver assim, olhando de reto, vai ser 61 mesmo. Vou colocar 60 aqui. 60 graus, tá vendo? Ó. Certo? E aqui, o que acontece? Ele tem um alerta, né? A temperatura desse carro, normal de trabalho, ela fica entre 87 e 93, certo? Em 93 ele liga o eletroventilador, aí abaixa até 87. Então, quando chegar a 87, esse íconezinho também aqui, ó, no painel computador de bordo, ele vai ficar laranja, né? Que é para dizer que o motor já está assim, a temperatura ideal. Se ficar vermelho é porque está quente, vai soar o alerta. Já vou mostrar para vocês como configura. Então aqui, ó, ainda está frio, tá vendo? O motor está frio, ó, tá subindo, olha lá. A partir de 60, ele já fica amarelinho, ó. E aqui vai subindo. Então ele vai ficar amarelinho até 87. Ó, tá subindo, ó. 70. Ó. Vamos lá, vamos ver aqui. 81. Ó. 84. 5. 87 ele ficou laranja. Tá vendo lá? 87 graus. Aí, o que acontece? Ele sobe. Esse motor trabalha assim, ele sobe até 93. Tá vendo lá? Ele vai subir até 93. Depois aqui ele abaixa, mas aí acontece, se vazar o líquido, se alguma coisa, a válvula termostática travar, alguma coisa, ele vai soar o alerta. Vocês podem ver, ó, que você tem o alerta para 95 graus. O que acontece? Aqui vai ficar vermelho, certo? E aqui vai ficar vermelho também um ícone. O vídeo cortou, galera, mas agora eu já resolvi o problema aqui, então veio no celular. Então, onde a gente estava, né? Vai soar o alarme, certo? 95, eu setei 95 graus o alarme. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele vai soar um alarme 95. Vai ficar vermelho aqui e vai soar um alarme. Ó. Vamos lá, vai ficar vermelho, ó. 94, ó. Vai ficar pitando. Tá vendo? 95 graus. Aí alguma coisa errada, tá vermelho. Se abaixar, ele para. Certo?
E é isso. Aqui é assim. Agora aqui, a do bloco é a mesma coisa. E como eu seto, né? Como eu seto a temperatura do bloco de alarme, a temperatura do disparo do alarme. Eu programei assim, ó. Eu coloco aqui. E aqui também, galera, fica laranja, viu? Quando aqui fica laranja também, ó, quando a temperatura chega na temperatura de trabalho, aqui tá laranja. Vocês estão vendo lá? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá laranja. Se abaixar de 87, ele fica amarelo, ó. Amarelo, chegou em 87, laranja. Passou de 90, chegou em 95, vermelho, dispara. Ó. Aí, tá vendo? Beleza. Aqui tá pra cima a chave, então eu tô vendo a temperatura aqui do arrefecimento. Né? E aí como que eu faço pra setar a temperatura, né, que eu quero que ele dispara? Tem esse botão aqui. Esse botão eu fico pressionado o botão. Quando eu pressiono ele, o que acontece? Ó, aí aqui também eu marco por aqui, ó. Se tá setado para arrefecimento, eu vou setar a temperatura do arrefecimento. Se tá para bloco, ó, quando eu aperto o botão é para bloco, mas eu posso mudar também na chave de seleção. O que acontece? Eu pressiono esse botão aqui, ó, e ele fica, pressiono ele mantém pressionado, ó. O que acontece? Ó, ele vai piscar lá, ó. Lá. Agora eu posso setar, tá vendo? Aqui eu vou setar a temperatura do bloco e se eu mudar a chave para cima, eu seto a temperatura do arrefecimento. Tá vendo? Como que eu seto? Agora que eu apertei o botão manter pressionado, já estou no setup, é só eu clicando. Ó, ele vai subindo onde eu quero que ele dispara, tá vendo? Ó, 110. Quando chega a 120, ele volta lá para 80, que é o mínimo. Olha lá. Ó. Vamos ver aqui. Aqui tá dando um erro, eu preciso ainda programar isso, né, galera? Ó. Então, aqui é a temperatura do arrefecimento, né? Olha lá, 80, tá vendo? 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95. Pronto, setei aqui a do arrefecimento. Agora vamos ver quanto que está setado do bloco. O bloco está lá, 105 graus, tá vendo? Quero colocar mais, quero colocar 110, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Pronto. Então, com 110 ele vai apitar, correto? Aí para sair aqui da configuração, se eu não mexer mais nada lá, depois de 1 minuto ele volta, porque isso é por segurança, né? Vai que eu deixo setado e quando está setado ele não vai disparar. Ou eu pressiono de novo e mantenho pressionado aqui, ó. Aí ele vai voltar lá a temperatura que está, a temperatura, como eu estou mostrando no bloco, ele vai zerar lá, porque o bloco está zerado a temperatura, né? Porque o termostor está frio. Ó, mantenho pressionado. Ó. Tá vendo? Agora está mostrando a temperatura e está frio. Vamos simular aqui o termistor para vocês verem. Pegar um isqueiro, ó. Eu vou esquentar aqui e vocês vão ver lá também, lá movendo lá, ó. Esquentando aqui. Termistor, ó. Quando chegar a 110 ele vai disparar. Ó. Disparou. Quente, hein? Quente pra caralho, 120. Ó, já abaixou, ele vai abaixando aqui, né? Você vai estar no bloco, não vai ser tão rápido assim. Quando tá no ar ele vai... Olha lá, o termistor agora tá abaixando a temperatura. Vamos de novo. Ó. 120, olha lá. Eu marquei para 110, ó. Achou 110, ele para, ó. Aí, parou. Ficou laranja,
temperatura ideal de trabalho. Tá amarelo, tá mais ou menos quente. E ele vai abaixando, até ele chegar, né? Quando eu tiver no carro e no bloco, aí vai ficar de boa. Correto, galera? Aí aqui atrás, vamos lá pra questão do hardware aqui, que eu fiz aqui, né? Aqui atrás eu fiz a adaptação, fiz os chicotes, certo? Fiz um furo aqui, ó, esse furo aqui, esse trimpontezinho aqui é para regular a intensidade da luz dos ponteiros. Aqui, esse de cima aqui, ó, são os LEDs. São os LEDs aqui da temperatura do bloco, aqui e tem da ventoinha também. Mostrei para vocês, galera. Tem o sinal da ventoinha. Quando a ventoinha ligar, aqui ó, tinha um carrinho aqui, um íconozinho de um carrinho. Eu usei ele para ventoinha. Então quando acender aqui, se eu tiver na estrada tiver muito barulho, quer dizer, eu não sei se a ventoinha vai estar armada ou não. Então eu preciso saber, tem um feedback, né? Que vai ser do relé, da saída do relé. Se o relé estragar, a ventoinha não vai armar, né? Então, o ventilador. Então eu preciso saber também, quando eu olhar na temperatura e tiver lá 93 graus, a ventoinha tem que estar ligada, né? Então isso aqui é para isso. Deixa eu ver a ventoinha onde está, aqui ó, é nesse sinal que eu simulo ela, ó. Se eu colocar ele aqui, olha lá, ele liga lá, ó, bateu o relé na ventoinha, ele liga, aí aqui eu sei que eu estou dirigindo, eu sei que a ventoinha ligou, tá ligado? Tá, certo? E aqui eu quero ver o arrefecimento, beleza, tá lá, ó. Tá vendo? 92 graus, 92, beleza? É isso aí. Esse acho que é o hardware que eu queria mostrar pra vocês, né? Deixa eu desligar essa luz aqui da ventoinha. Então, galera, veja bem, esse é o hardware que eu queria mostrar pra vocês, né? E vejam bem, são poucos componentes que vão ser usados. Tá vendo? Aqui eu fiz um monte de emaranhado de fio, porque eu estava usando um Arduino Nano aqui, igual esse, para fazer um computador de bordo. Só que não teve espaço, o Arduino Nano tem pouca memória, então eu tive que comprar um Mega, certo? Esse é o hardware. Esses botões aqui, que vai ser o botão do carro, aqui ele está simulando para mim também, certo? Eu já vou mostrar para vocês onde eu vou colocar esses botões. Deixa eu ver, aqui ó, eu vou usar esse controlinho aqui. Esse controlinho vai lá no painel do carro. O que eu vou usar nele? Eu vou usar só essa rodelinha aqui. Eu vou usar esse botãozinho de cima, que eu vou cortar, ó. Então essa parte só aqui, daqui pra cima, é que vai lá no carro, entendeu? Vou colocar lá no painel do carro, certinho, bonitinho, né? Pra eu poder controlar aqui o computador de bordo e também para setar aqui a temperatura aqui de alerta da temperatura do bloco e do arrefecimento, certo? Esse botão aqui, isso aqui é uma protoboard, né, galera? Isso aqui é só para fazer o projeto, para você fazer o protótipo, por isso chama protoboard, né? Então, esse botão aqui, ó, ele vai ser esse botão aqui de cima, certo? E esse botão de baixo vai ser o botão aqui, que é o botão de save. Esse aqui é o que aumenta e esse diminui. Esse e esse vão ser do lado aqui, ó. Esse e esse. E esse do meio aqui, ó, é do menu, que vai ser esse do menu aqui, que eu já vou mostrar pra vocês logo logo. Tá acabando a bateria do meu celular, então eu vou carregar um pouquinho aqui e já volto.
Bom, galera, voltando aqui, ó, falando aqui dos botões, que eu vou usar esse controlinho aqui, né? Vou fazer todas as adaptações também, certo? E o que acontece? Eu vou usar só essa parte aqui, então, tá vendo? Como eu tava dizendo, ó, vai ter só esse botão, esses quadros aqui da linha e esse do centro. Esse aqui de cima aqui, total, esse total de cima aqui, ó, vou colocar ele certinho aqui. Esse de cima é para eu travar e destravar a trava do carro, certo? E esse de cima aqui da rodelinha vai ser para setar aqui, como eu já mostrei para vocês, aquele botão lá, para setar o alerta aqui do bloco ou do arrefecimento, esse de cima. E aí esses quatro que sobraram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vão ser os do computador de bordo, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Então o que acontece? O computador de bordo tá aqui, ó, 4, tá vendo? Menu, para cima, para baixo, incrementa, diminui, né? E para alguma direção também, alguma direção que vai ter no computador de bordo, que eu vou mostrar para vocês. E esse aqui é o save. O save é para zerar a trip, alguma coisa. Então esse save aqui vai ser o de baixo, aqui, rodelinha. Esse aqui, que é o de aumentar, vai ser do lado. O de diminuir, que é esse, vai ser esse aqui de lado do cá, né? E o do centro aqui, ó, que é o do menu, vai ser esse aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora o computador de bordo, como que ele ficou até o momento, né? Pode ser que eu faça algumas outras alterações, mas já está pronto já. Já fiz todo o hardware aqui, está todo funcional, agora é só produzir a placa. Vou usar um programa aqui, eu produzo a placa, produzo placas aqui, eu faço placas, né? Então, eu faço as próprias placas quando é coisa simples assim, né? Então, tá tudo certo o hardware e a programação também, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Já estou fazendo até uns testes, ó. Vocês podem ver, tá aqui, ó, tá setado lá, tá vendo lá a carga do motor, ó, RPM, né? Velocidade, litros por hora, litros a cada 100 km, quilômetros por litro instantâneo, quilômetros por litro média da trip, distância da trip e o odômetro total. Isso aqui é do relógio que eu tô aferindo aqui para ver se o relógio está marcando certo, ó. Lá, meio-dia e 55, vamos ver aqui quanto que tá. Então, ó, até o momento tá certinho, certo? E eu tô fazendo também a simulação dos cálculos aqui da distância, né? Porque pro consumo, que é o consumo aqui, é quilômetros por litro, não sei se vocês vão ver aqui, ó. Já vou mostrar para vocês aqui, então já vou simular para vocês, ó. Se eu mexer aqui, eu mexo lá, ó, tá vendo? Então aqui é a média, ó, a média da trip. Tá vendo lá? Isso aqui depois eu vou setar, né? Depois eu tenho um fator de correção que eu vou usar para poder calibrar esse consumo, né? Depois aí a gente tem que ver como é que faz, tem que encher o tanque total do carro e tal, andar com o carro um pouco, fazer a média, ver quanto que deu e fazer a correção aqui no programa, né? Então o computador de bordo é mais ou menos isso. Deixa eu simular para vocês. Vamos simular ele então aqui, ó. Quando eu desligar a chave, aqui a chave tá ligada, né? Tá vendo que o carro tá funcionando. Vou desligar. Quando eu desligo, ó, ele vai ficar assim. Tá vendo lá? É isso que ele vai ficar. Ele vai ficar desse jeito quando tá desligado o carro. Tá vendo? Aqui já começa algumas coisas que vai ter aqui já. No botão aqui do menu, se eu mantenho pressionado, aqui eu vou poder configurar algumas coisas do carro. Eu mantenho pressionado, ó,
de novo. Tem hora que dá uns erros aqui no botão, eu preciso corrigir aqui no programa. Quando eu mantenho pressionado, ó, ele vai para um menu aqui de configurações. Aqui eu seto o relógio, certo? E aí, se eu pressionar de novo, aí eu mudo lá, o que eu vou setar. Aqui eu seto o preço do combustível, certo? Eu seto aqui pelas direções aqui, né? Que essas direções, como eu disse, vai ser no controle aqui, essas do lado aqui, ó. Então nas direções aqui eu posso setar aqui, ó, aumento o combustível, o preço, tá vendo? E aí pressiona save, botão save para salvar. Aí eu pressiono save aqui, ó. Se eu mantenho pressionado, eu salvo isso na memória lá, ó. Tá salvo, certo? O outro parâmetro que vai ter lá, ó, é calibrar o consumo. Aí é o fator de correção que eu disse. Por exemplo, se o carro estiver marcando, se eu fiz a média com o carro e deu 14 km por litro e aqui no computador está dando, sei lá, 20, aí eu faço a correção, né? Eu divido lá, faço a correção e coloco a correção aqui. E aí ele vai marcar o que está marcando real. Aqui o outro é o calibrar a distância. Isso aqui eu já vou mostrar para vocês. Isso aqui é a distância do tanto que a roda ela move do sensor do carro. Então já está dando um erro aqui que eu já vi aqui nos cálculos aqui de distância. Então por aqui eu seto e calibro isso, né? Por exemplo, se estiver marcando mais aqui no computador do que estiver marcando no carro, aí eu diminuo aqui a distância, entendeu? Eu diminuo lá 84, ó, vou diminuindo, tá vendo? E é isso. Aí aqui o outro é o odômetro, que eu calculo o odômetro também, ó. E tá certinho por enquanto, ó lá, 354, 515, ó. Estão vendo? Beleza. Essa aqui é a parte quando o carro está desligado, né? Certo? E é isso. Agora, quando eu giro a chave, ele já vai pro computador, né? Que quando eu giro a chave é porque você vai sair com o carro, você quer ver alguns outros parâmetros. E aqui, ó, se ele fica 1 minuto aqui também, sem mexer, quando o carro está desligado a chave, aí ele volta lá pro ícone, né, da Volkswagen. A gente esperar um pouco aqui, a gente vai ver que ele vai voltar pro ícone da Volkswagen lá. É isso que o carro está desligado, né, galera? Então, tá todo desligado, olha lá, ele voltou, ó. Tá vendo lá? Micro Audi, o G4. Essa luz aqui do arrefecimento tá ligada porque esse relógio eu vou colocar no pós-chave também. Como eu tô simulando aqui, ele não tá no pós-chave, por isso que tá ligado aqui. Quando eu tiver no pós-chave e tiver desligado, a luz não vai ficar nada ligado aqui, só vai ficar o painel e o reloginho vai ficar ligado lá também. Beleza? Então é isso que vai marcar aqui, ó. Quando eu giro a chave pós-chave, aí ele começa a já marcar, ó. Eu já estou simulando, tá vendo? Essa é a tela inicial. O que a tela inicial vai marcar para mim? Vamos começar aqui em cima, ó. Aqui é manutenção do carro. Então aqui quando tiver vermelho, que é alguma manutenção, que eu já vou mostrar também para vocês. Alguma manutenção do carro, por exemplo, trocar vela, óleo, quanto que eu andei com um pneu, jogo de pneu. Ali depois eu vou mostrar para vocês. Tem um relógio. Aqui tem um ícone do bip, que eu posso desligar o bip também. Esse bip aqui, quando eu pressiono o botão, eu posso desligar isso também, certo? E esse aqui é só um íconezinho do relógio mesmo, né? E aqui embaixo esse azulzinho é a conexão com a central do carro. Quando tiver azul é que está conectado com a central, certo? E aqui embaixo na outra fileira é temperatura interna do carro. Estou usando dois sensores, ó, esses dois sensores aqui, ó, LM35.
Esse aqui é da temperatura interna, esse é da temperatura externa, né? Então aqui, ó, temperatura interna vai ficar dentro do carro, né? Aqui é o coletor que eu já mostrei para vocês já, que é o coletor não, desculpa, é o líquido de arrefecimento. E aqui é a temperatura externa do carro. Então, se eu colocar o dedo aqui, ó, ele vai aquecer um pouquinho, né? É bem sensível, ó. Ó, olha lá. Ele tá aquecendo a temperatura externa, ó. Vamos lá? Aí. Então tem dois sensores. Na tela de baixo, como essa tela principal, ela tem como posso dizer, dois parâmetros, assim, que é o da trip normal, a trip, e aqui é estatísticas, que é consumo instantâneo, também consumo geral do carro e tudo, que eu já vou mostrar também. Tá vendo que tá azul? Quando tá azul é que tá setado na trip. Se eu quiser ver aqui na estatística, eu clico no botão menu aqui, ó. Olha lá, ele vai para estatística, ficou azul. Agora aqui é instantâneo, consumo instantâneo. Agora tá no azulzinho lá, o trip, tá vendo? E aqui eu movo pela trip, quando tá na trip eu movo aqui. Você pode ver que aqui nessas setinhas tem mais 3 para lá, ó. Então eu posso ver, ó, na trip, o que tem na trip? A primeira tela é essa, tá vendo lá? Que é a média, né, que tá fazendo, quilômetros por litro, e a média de velocidade. Aí na trip tem o tempo e a distância, ó. O tempo faz 1 hora e 27 minutos, né, de percurso. Quanto que eu já percorri? Olha lá, 148 quilômetros e 7. Tá vendo? Lá tá 100 por hora. Então eu tô simulando isso para ver se tá marcando certo. Vamos ver se tá marcando. Olha lá, 148, 149. E aqui tá 148,8, tá vendo? Ó. Então tá um pouquinho fora, né, galera? Não vai ficar assim perfeito, mas ali naquela calibração que eu mostrei para vocês no começo, que é a calibração da roda. Então aqui, por exemplo, eu teria que abaixar, né, a distância da roda lá, porque tá marcando mais, ó, 149,8, 149,6, certo? O odômetro tá marcando certo, ó, 354,521. 354, cadê o odômetro? Olha lá, 354,522, né? Aqui é 354,522 do painel e do computador 354,522, olha lá o odômetro, não tá certo, certo? A próxima tela aqui da trip, aqui já é o consumo de combustível, ó. Tá vendo? Nessa trip que eu andei aqui, ó, a 1 hora e 28, 150 quilômetros, eu já gastei R$ 94 de gasolina, porque ainda tá descorregulado, tá fazendo 9 km por litro, né, galera? Então tá desregulado, eu tenho que regular isso aí ainda, ó. Então ele já usou nessa trip, ó, R$ 94, que é o preço do combustível que eu setei lá no começo, lá na tela inicial, né, com o pós-chaves ligado. E quantos litros, ó, no galãozinho lá, quantos litros já usou, ele tá usando, ó. E o próximo aqui é a velocidade máxima e RPM. Velocidade máxima 200, então também estou simulando isso, né? E o RPM máximo, tá vendo? Agora aqui nas estatísticas, o que tem consumo instantâneo. Isso aqui já é o consumo instantâneo do carro, entendeu? Se eu mover aqui um pouco o RPM aqui, ó, que o RPM tá lá em 3.000, tá marcando 9. Se eu baixar o RPM, ó, então ele vai consumir menos, ó, ele tá fazendo mais, ó, 14 km por litro. Ó, agora o RPM tá 2.300, certo? Aí ele vai marcar isso também aqui no estatística. Depois ele marca na estatística, ele marca o consumo instantâneo.
Marca também a geral, aqui já é geral, média geral. Aqui também vai marcar o combustível usado, quanto que já andou, quanto que eu andei. Olha lá os litros, né? O preço, quanto que eu gastei em dinheiro. E também litros. E aqui também tem velocidade máxima e RPM, né? Nas estatísticas. Mas geralmente onde eu vou estar dirigindo e vendo eu vou usar aqui, ó, a média da trip e consumo instantâneo. Então eu estou dirigindo, só eu apertar o botão aqui do menu, ó, eu mudo lá, ó. Tá vendo? Consumo instantâneo e a média, que seria esse botão aqui, que eu vou apertar esse do meio aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Beleza, é isso que tem, né? Agora aqui tem as revisões do carro, né? Tem as revisões do carro. Deixa eu ver a bateria aqui do celular, galera. Tá meio que acabando, mas acho que vai dar pra gente mostrar. A revisão do carro, aonde é? É só manter pressionado o menu aqui, ó. Que é esse aqui do meio aqui, pressionado, apertado. Ele vai mostrar as revisões, ó. Tá vendo? Aqui já é a configuração de revisão do carro, certo? O que que tem aqui, ó? Tá vendo os ícones? Tem para eu setar o brilho do painel, que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo lá? Ó, painel brilho. Então ele tem ali esses 5 parâmetros aqui, ó. Se eu mover aqui, ele vai mudar o brilho do painel, ó. Certo? Então vamos lá. Para eu mostrar isso, eu tenho que ligar a iluminação do carro, né? E eu vou também... Vamos lá, vamos fechar aqui a cortina para vocês verem. Olha lá, vamos lá. O que ele está marcando, ó? Olha lá, certo? Então eu estou no brilho aqui, ó. Setar o brilho do painel. Vamos ligar, estou dirigindo à noite, por exemplo, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Se eu diminuir aqui, ó, ele diminui o brilho do painel. E diminui lá também a da temperatura, ó. Se eu aumentar, ó, esse é o máximo que ele me dá, ó. Tá vendo lá? Ó. Certo? E geralmente eu vou dirigir aqui, ó, 3, 1, 2, com meia-noite você pode abaixar aqui para não forçar muito a vista, ó. Tá vendo? Então é isso, certo? É isso aí que tem aí. Vamos lá para o outro parâmetro, deixa eu abrir a cortina aqui. Beleza. É isso aí, deixa eu desligar a luz aqui para não gastar, né? Aí, aqui, eu já mostrei aqui para vocês, né? A da iluminação, como é que funciona, vai modificar ali também, a do reloginho, aqui do painel. E aqui tem nessa tela aqui também, vocês verem aqui, ó, pressiona longo o botão save para setar o buzzer. Se eu pressionar o save, que vai ser esse de baixo aqui, que nesse é esse aqui, se eu pressionar, você pode ver que o íconezinho lá do falantinho vai desligar. Eu manter pressionado, ó. Agora ele não funciona mais o buzzer, ó. Não tem mais o bipzinho, ó. Tá vendo? Isso é para quando você quer deixar assim, sem fazer barulhinho. Se eu manter pressionado de novo, eu ligo o buzzer, ó. O íconezinho vai ligar lá, ó. Olha lá, ligou o ícone. Desliga, liga o buzzer. Aí agora sim ele fica fazendo o buzzer, certo? Beleza.
E aqui, ó, nesses 5 aqui restantes, já são as manutenções do carro. Aqui é o pneu, né, o jogo de pneu, quanto que eu já andei e tal, quanto que vai durar, aí varia também, né, mas coloquei uma média aqui. O óleo, correia dentada, ó, você pode ver os ciclos, ó. Olha lá, pneu, ó, pneu, deixa eu pegar uma pinça aqui pra mostrar. Aqui. Aí, aqui é melhor pra mostrar. Pneu, certo? Óleo, íconezinho do óleo, correia dentada, líquido de arrefecimento, ó, a reservatória aqui com o líquido, e vela, a velinha de ignição lá, certo? Então o que acontece? Quando tiver vermelho, é que já passou do momento de você fazer a revisão, né? O do arrefecimento ele tá vermelhinho assim porque ainda estou fazendo os testes aqui, né? O odômetro não está certo, estou fazendo os cálculos aqui com esse painel, que é o painel que eu vou usar no carro, e eu tirei ele, estou usando um outro lá no carro. Então depois eu tenho que fazer os cálculos e colocar o certinho aqui o odômetro aqui, né? Que é o outro carro que está consumindo agora isso aqui. Então eu já estou deixando correndo também, ó, para chegar já no odômetro que vai ficar mesmo, né? Mas é isso. Então aqui, ó, se eu vier aqui, por exemplo, um pneu, ó, já está marcando lá, ó. Eu já setei isso. Isso aqui já está setado do pneu que eu usei. Aqui eu posso também mudar o parâmetro aqui, né? Só apagar aqui e setar de novo. Então, por exemplo, esse jogo de pneu, ó, eu troquei ele em 4 de junho de 2024. Ele foi trocado com 346.261, certo? 50 mil eu coloquei para ser usado. Então, é realmente uma média aí, 50 e 40 mil. Então, eu teria que trocar com 396, ó, para 354. Pronto. Aqui, quanto que eu já andei, ó, quanto que eu já andei com esse jogo. Eu troquei em 4 de junho de 2024. Hoje é dia 15 de maio de 2025, né? Então, quase um ano, né? Já andei 8.277 km e falta 41.700 aqui do jogo de pneu, né? Se eu mudar aqui, eu vou pro óleo. O óleo foi trocado em 21 de dezembro de 2024. Setei aqui para 7.500 para ser trocado. Foi trocado com 351, né, tal, ó. Aí aqui soma, né, esses 7.500, então vai ter que ser trocado com 359, ó. Tô quase para trocar, ó. 354. Já andei 2.700 e falta isso. E aí para todos tem isso. Aqui da correia dentada, em 2023, 13 de janeiro de 2023, ó, 60 mil quilômetros, correia dentada, já andei 28 mil, falta 30. E aqui é do líquido de arrefecimento, mas aqui, como eu disse, ainda tem que fazer os cálculos lá, né? Então aqui não está marcando certo. E aqui é da vela, que eu troquei bem recente, a mais recente, 19 de fevereiro de 2025, né? Já andei 1.700 quilômetros. E é isso, galera. Esse é o painel, né? Como diz o Leandro lá do Letra J, e seria um prazer muito grande, como eu já disse, ou não sei se eu disse ainda para vocês, eu queria que ele visse esse vídeo, cara, porque seria um prazer muito imenso para mim poder participar lá do J Quest dele lá, quer dizer, J Quest é a banda, né? O J Quest, que nome massa, né? Legal esse trocadilho aí. E seria um prazer muito imenso, cara, poder participar lá e a gente conversar sobre isso. Eu amo eletrônica, cara. Vocês conseguem ver que isso pra mim é uma coisa, não tenho o que falar, velho. Tipo, desde pequeno eu pegava as coisas e
desmontava, eu não queria o carrinho, eu queria o motorzinho do carrinho, as luzinhas, entendeu? Então eu sempre gostei disso. Então, se alguém ver esse vídeo, cara, e curtir esse conteúdo, envia pra ele dar uma olhada. No meu canal não tem nada, cara, de seguidor, assim, eu tô começando agora, de novo, né? Há uns 2 anos atrás eu tava mais empenhado, mas agora eu quero voltar a fazer, né? Então, se vocês assistirem esses vídeos que eu tô fazendo do painel e gostarem, marca ele, porque vai ser um prazer muito grande pra mim. Pra mim é um amor da minha vida, cara, fazer isso. E é isso, né, galera? Por enquanto é isso. Nos próximos vídeos vou mostrar produzindo a placa, né? Eu também vou produzir aqui o botãozinho aqui do controle. Eu vou testar no carro também os parâmetros do carro lá com esse outro aqui que eu tive que fazer também, que isso aqui vai no conector lá do carro, na entrada OBD2 de diagnóstico, vai ficar conectado lá, ó. Fiz com Arduino também, eu fiz uma adaptação com Arduino, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, certo? Bom, por enquanto é isso, né? E é isso. E eu também produzo fontes, eu fiz essa fonte aqui, ó, para poder usar em projetos, faço amplificador de áudio, esse amplificador de áudio aqui eu que produzia, eu fiz esse amplificador, tá vendo? Fiz a placa, fiz tudo dentro. Aí aqui no meu canal tem alguns vídeos já, bem dos 2 anos atrás que eu tava fazendo, então tem mostrando algumas coisas pra vocês. Mas eu vou voltar, galera. Vou voltar a fazer. Beleza? Então, é isso aí. Aí, ó, a letra J. É nóis, mano. Aí, ó. Essa é a adaptação super poderosa caseiral, né? Como eu digo. Caseiral porque é caseiro, mas é profissional também, cara. Porque quando eu faço as coisas, eu gosto de fazer um negócio bem feito mesmo. Não tem nada de... Tá vendo aqui, ó? Quando isso aqui tiver montado, esse painel aqui, cara, se eu olhar isso aqui, você vai falar, putz, isso aí veio no carro, tá ligado, mano? Olha aí. É isso. Beleza, galera? Bom, pessoal, só para dar uma prévia aqui, ó. Mostrar um pouco, isso aqui já é a placa, né? É a placa central do computador de bordo do carro, né? Aí dá pra ver aqui os Arduinos, tá vendo? As conexões, os conectores. Então, isso aqui, se tiver bastante visualização, eu ensino como fazer esse método. Depois eu vou mostrar também como é que eu faço a placa, certo? Circuito impresso. Mas é isso, tô fazendo já, tá vendo os relés aqui, ó. Tudo certinho, né? Olhando esquemas elétricos, olhando anotações de todas as conexões. E é isso, por enquanto. Aí está, ó. Já fiz a placa, certo? Aqui está os Arduinos, os módulos. Agora é só conectar, certo? Aqui nos slots, ó, conecta. Aí está a placa. Aqui eu vou jogar um verniz aqui para não enferrujar mais, certo? E aí eu vou mostrando para vocês como vai ficar, beleza? Então, galera, tá aí, ó. Olha como ficou essa placa. Com os módulos todos colocados, certo? Atrás eu vou ter que dar jogar um verniz aqui. Tem umas adaptações, né? Tem que fazer, sempre tem que fazer umas adaptações. Mas é isso. Aí está, ó. Olha que belezinha. Beleza? E aí, pessoal, belezinha? Aí, ó,
Coloquei o painel já aqui no carro, agora ele tá definitivo, certo? Aí, ó, olha que belezinha. Hã? Tá vendo isso? Beleza. Ainda não está, claro, funcionando, né? Vou ter que instalar, fazer a placa, pra colocar os arduinos, tudo, a placa mãe, né? A placa principal, onde vão todos os chicotes. Tô na rua aqui, então não se incomode com esse barulho não. Pessoas assim ignorantes, fazer o que, né? Bom, aí está, tá vendo? Esses dois chicotes são os chicotes que vem aqui já do painel, já tá aqui certinho. Então isso aqui vai para a placa mãe. Esse aqui são alguns LEDs ali, né, de controle que eu coloquei no painel, e esse aqui é o do displayzinho. Esse aqui é o chicote, esse chicote aqui é o displayzinho. Esse displayzinho aí, ó, né? Esse aqui. E esse aqui é o negativo dos LEDs, né, que faz controle por PWM. Só que como ainda não tem a placa, eu coloquei assim meio que direto no terra, né, porque esse aqui é o terra. Então eu coloquei um resistorzinho aqui só pra a luz não ficar muito forte, os LEDs, né. Coloquei um resistorzinho aqui no terra, indo pro terra. Depois, quando chegar a placa, quando eu fizer a placa, é só conectar tudo certinho. Beleza, galera? Olha aí que belezinha, hein? Ó, por enquanto tudo certinho. Se eu ligar a iluminação, aí, certo? Olha que beleza. É isso aí. Bom, pessoal, só para mostrar o andamento, fiz mais algumas coisas aqui, ó. Instalei já o reloginho, né? Aí o reloginho, a temperatura, certo? E tem uma chave, ó. Não tá funcionando ainda, beleza? A chave para cima vai medir a temperatura da água do arrefecimento. Para baixo, mede a temperatura do bloco. E aqui eu peguei um controle que eu tinha antigo, acho que era de um celular, não sei. E aí eu adaptei, tá vendo? Então aqui já tem os controles aqui do que vai ser do computadorzinho aí de bordo, certo? Com os controles aqui, correto? Com esses controles eu mexo aqui no computador de bordo. E esse botãozinho de cima aqui, ó, esse aqui para destravar a porta, eu coloquei aqui, ó. Olha lá. Aí. Olha lá, belezinha, não? Show, velho. Beleza? É isso aí. Olha aí. E aí, pessoal? Como estão vocês? Tranquilos? É isso aí. Está finalizado o computador de bordo. Estou muito feliz com o resultado. E eu vou mostrar para vocês, né, como ele ficou. Estou muito feliz. Tem algumas novidades aí que eu vou mostrar para vocês também. Fiz um bloqueador atrelado à placa também dele para, né, caso algum bandido meliante, né, venha tentar subtraí-lo de mim, vai ter uma surpresa não muito boa. Mas é isso. Espero que vocês gostem, espero que sirva para vocês de alguma maneira. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês conversar comigo. Vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. Beleza? E é isso aí. Bola pra frente e vamos para outros projetos aí. Eu vou tentar colocar mais vídeos relacionados a isso no meu canal. Tentar movimentar mais esse canal, né? É um canal que visa projetos de eletrônica e também marcenaria, algumas coisas assim, porque eu trabalho com marcenaria, então eu quero fazer algumas coisas relacionadas a isso, assim,
com eletrônica e relacionado a amplificadores, né? Essas coisas assim desse gênero e é isso aí. Tem novidades aí que vai vir por aí, beleza? E aí, só para mostrar para vocês aí o computador de bordo, a imagem, essa imagem aí vocês podem ver que está fazendo 17 quilômetros mais ou menos, né? Queria mostrar para vocês porque eu já calibrei esse sistema aí. Como eu mostrei no vídeo lá, mais para trás, né? Tem uma parte ali no computador que você consegue calibrar. Então eu fiz a calibração andando de boinha nesse Gol aí, já 4.0, consegui fazer aí 17 quilômetros por litro, certo? E é isso. Aqui nessa próxima imagem, você pode ver aí, ó, que eu fiz o sistema que eu enchi o tanque, né? Aí eu andei o tanto de quilômetros, depois voltei e completei o tanque de novo, certo? Aí eu peguei a distância que eu andei e dividi pelos litros. Vocês podem ver que tá dando mais ou menos R$ 18, certo? No valor aí. E nessa outra imagem aí você pode ver no computador de bordo que bateu certinho aí com a notinha aí do combustível, né? R$ 18 e pouco aí. Então estou muito feliz, né, pessoal? Consegui aí, tive êxito na parada, cara. Massa demais, né? Então é isso. Vamos para a finalização do vídeo aí. Vou mostrar para vocês o bloqueador, como que ficou também, tudo certinho. E qualquer dúvida, estou à disposição, né? Eu peço para dar um like aí no vídeo. Estou começando agora a criar esses vídeos aí pro YouTube. Deixa o like, compartilha e se inscreve, né, no canal. E é isso. E esse vídeo é por letra J, hein, cara? Como eu disse, aí, letra, ó, se você tiver paciência para ver os vídeos, eu sei que seus vídeos também são bem extensos, né? E esse vídeo foi bem extenso porque eu gosto das coisas bem detalhadas também. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí e fica com a parte final do vídeo. Bom, galera, eu acho que vocês já viram nesse mesmo vídeo, né, que eu já coloquei, já havia mostrado para vocês como é que tinha ficado aqui no painel, né, o display, certo? Mas ele está finalizado. Então eu deixei para fora aqui a placa para mostrar para vocês as conexões, tudo, beleza? O áudio ainda não tem um microfone bom assim para usar, esses microfones de lapela, né? Então espero que o áudio fique bom aí, né? Para vocês entenderem, certo? Então é isso aí, tá finalizado, ó. E é o seguinte, vou tentar mostrar para vocês aqui, porque o celular tá carregando aqui também, deixei ele carregando, né? E aí a tela, quando tá desligado o carro, certo? Estou aqui com a chave no contato, tá desligado, né? Esse é um Gol G4, certo? 2006 e 1.0, então para vocês entenderem o modelo, né? E é isso. E o painel é isso, o computador de bordo é isso. Tem o painel do Gol G4, né? Tem no Fox também. E não tem isso, né? Esse display aqui eu coloquei, ó, eu fiz atrelado ao computador de bordo, tem um display, né? E aqui tem um relógio também que eu fiz de temperatura, eu já expliquei tudo no vídeo, nesse mesmo vídeo, né? E o controle aqui e a placa. Então essa é a placa final. A placa finalizada está assim, certo? Olha aí como ela ficou, ó. Tá vendo? E aí, como sempre a gente tem que fazer algumas modificações, eu tive que fazer algumas alterações aqui, colocar uns capacitores para filtrar tensões, né, e diodos de proteção, certo? Mas ela está feita. Como eu disse, eu acho que eu disse anteriormente, essa placa eu mesmo produzi, né, com um método de impressão a laser. Eu imprimo o toner do laser num papel etiqueta e depois o papel eu esquento aqui na placa e transfere o toner para a placa. Depois eu corroo com percloreto férrico. Ficou boa a placa, né? Mas tem que tentar passar um verniz aqui agora
para ela não oxidar tanto mais, né? Mas é isso, a placa é isso aqui, ó. Eu usei um Arduino Mega para controlar o computador de bordo. Aqui tem um Arduino Nano. Esse aqui controla a medição da temperatura do bloco e a da temperatura da água do arrefecimento, certo? Tá aqui. Tá aí, ó. Certo? Que mede o bloco e a temperatura. A temperatura do bloco e a temperatura do arrefecimento, certo? E é isso. Eu acho que eu já mostrei pra vocês a conexão aqui do... Aqui tá um outro Arduino Nano com um LM327, que é um leitor ABD2. Então eu usei esse LM, né? Fiz com o Arduino Nano aqui, conectando nele, e esse Arduino Nano envia os sinais para a placa principal aqui, certo? Então aqui nesse chicote, galera, olha o tanto de conexões que eu tive que fazer, ó. Cada conexão dessa aqui tem uma finalidade, né? Tá vendo? Aí, ó. Isso aqui são os relés que controlam o sinal do ABD2. E aqui é do bloqueador, que eu falei pra vocês, né? Aqui é onde está o segredo, galera, ó. Aqui é o bloqueador, aqui é o relé que controla. Ele controla a tensão, a alimentação do módulo aqui do carro. Então, se esse relé ele está desligado, né? Se ele ligar, se ele ficar ligado, aí ele corta, né, a alimentação. E aí o carro não liga, não. Então eu vou explicar primeiro então o bloqueador, só para vocês entenderem como eu fiz o bloqueador também. O bloqueador ele tem dois módulos. Por exemplo, aqui o carro está desligado. Se eu girar a chave, só no chave, ó, olha lá, ele já faz a leitura e já entra no modo de computador de bordo, certo? E essas duas luzes que piscam aqui, ó, no começo aqui, ó, eu que coloquei, ó. Olha lá, tem duas luzes, ó. Olha lá, vermelho, tá vendo? Essas duas aqui que ligaram e piscaram, eu que coloquei. Você pode ver que tem um outro simbolinho aqui da temperatura, que eu já expliquei, já tá aí no vídeo, né? Mas só pra vocês entenderem, ele faz uma checagem igual o carro faz, ó. De longe pra vocês terem uma ideia, ó. Ó. Olha lá. Checou, desligou, beleza. Certo? Então, se eu tentar ligar o carro aqui, tá de boa, eu ligo o carro. Certo? E aí ele já tá funcionando aqui. Hoje eu já andei com ele aqui, né? Ó. Hoje eu já andei pra vir aqui até a minha oficina. Uma média na cidade 8,6 km por litro, 21 km por hora a média. Ele tá calibradinho, viu, galera? Já calibrei ele, tá perfeito, certo? E vamos ver quanto que eu... Aí, ó, foi dia 4 de outubro, 3 minutos, certo? Hoje é dia 4 de outubro, lá, sábado, né? Tem a temperatura interna aqui, tá 23,6 graus, a externa 23,2. O horário, tudo certinho. Então eu já andei aí, ó, 3 minutos. Vamos ver aqui, andei 1,4 quilômetros. Ali em cima tá o odômetro, olha lá, 358675, igual do carro, olha lá, tá marcando certinho. E aqui é a cereja do bolo, né? Aqui me fala quanto que eu já gastei, olha lá, em reais, ó, gastei R$1,01 e 170 ml de combustível. Tá calibradinho, beleza, galera? Esses sensores de temperatura, o interno tá aqui embaixo aqui, olha lá e lá, aqui, ó, aqui ele, e o externo onde eu coloquei, galera. Olha, opa, aqui embaixo, tá vendo aí? Coloquei esse sensor aí, certo? Deixa eu ver aqui se tá funcionando. Beleza, então é isso. Então o computador de bordo ele tá bom, tá funcionando. Vocês podem ver aqui a temperatura, ó, que ele tá medindo agora,
temperatura da água. Olha que tá subindo lá, ó. Tá chegando lá, subiu um pouquinho, tá vendo? 80 graus, o carro tá ligado. E nessa chavinha aqui, se eu mexo ela pra baixo, aí eu vejo a do bloco do carro. Ó, ele vai lá e vai ver a do bloco. A do bloco tá um pouco mais frio. Mas geralmente quando esquenta muito, já o carro tá quente, o bloco fica mais quente que a água, né? De arrefecimento. Aí se eu coloco aqui pra cima de novo, ele vai medir a da água. Tá funcionando perfeitamente, né? É isso aí, aqui os controles aqui também funcionando perfeitamente, certo? Estou muito feliz com o resultado. Tem a iluminação, painel, eu controlo a iluminação aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Aí, aqui a iluminação, vamos ver aqui no máximo, ó. Não dá pra ver porque tá de dia, galera. Eu vou pôr no mínimo, ó. Olha lá. Pra vocês perceberem que muda a iluminação ali do painel, ó. Vendo? Ó. Beleza? Eu sempre deixo no 3 aqui ou no 2. Certo? Bom, então é isso. Tá finalizado, né? Tô muito feliz com o resultado, velho. Muito massa, muito massa. E aí o bloqueador é o seguinte, né? Esse bloqueador que eu fiz tem dois modos, ó. Vou desligar para vocês entenderem. É o seguinte, vocês podem ver que quando o carro tá desligado, o painel fica assim, né? Ele mostra a hora lá, ó, né? Mostra em inglês aqui a data. Sábado, lá 4 de outubro de 2025. Aqui embaixo tem o símbolo da Volkswagen, da Audi. E eu apelidei meu carro aqui, eu batizei ele de Micro Audi, né? É um Gol G4. Então é um Micro Audi, certo? E aí é o seguinte, aqui eu tenho um segredo. Se eu ativar isso aqui, por exemplo, vamos supor que eu pare numa rua ou pare num estacionamento, eu vou bloquear o carro, certo? Com o carro parado. Eu vou fazer um segredo aqui, certo? Nesse teclado aqui é uma senha que tem que ser digitada aqui, ó, né? Então tem que digitar uma senha aqui que eu vou digitar agora para vocês. Vocês vão perceberem que aqui no cantinho aqui, ó, vai aparecer um cadeadinho vermelho. Ó, vou colocar aqui, vou fazer o segredo. Pronto, tá vendo lá esse cadeadinho vermelho aí? Já era, aqui o carro não liga mais. E se eu tentar dar partida no carro, ó, escutem, ó. Ó. Tá vendo? Não liga, já era. Aqui bloqueou. Aqui o bandido, olha lá, o cadeadinho tá ali, ó. Certo? Aqui o bandido pode ir lá, pode ir, olha lá, tá aqui, ó. Tá bloqueado. Só com a minha senha aqui para desbloquear ele. O bandido pode ir lá, pode tirar a bateria. Se ele encanar com isso aqui, com a minha placa aqui, se ele tirar aí que não vai funcionar mesmo, porque precisa da placa para funcionar o carro, né? Por causa dos relés aqui, como eu já expliquei. Certo? E é isso. Então, e para desativar ele tem que estar desligada a chave. Você desliga a chave aqui do carro. E eu faço o segredo. Certo? Vai sumir o cadeadinho lá. Sumiu. Tá vendo lá? Beleza? Agora aqui a gente pode dar partida no carro. Olhem lá o contagiro, ó. Pronto, o carro aqui agora tá funcionando, beleza? Correto? Bom, isso é para caso eu esteja parado, que eu pare o carro, né? Certo? É isso. Então é o seguinte. Agora, o outro bloqueador é o botão de pânico, né, que o pessoal fala. O botão de pânico é, por exemplo, eu tô aqui no meu carro, ó, ele tá ligado, né? Vamos supor que eu tô dirigindo e tal. Para o bandido aqui, o meliante, filha da mãe, filha da, né, do job, certo? Ele para aqui, passa a porra do
carro aí, cara. Desce do carro, tudo bem. Aí o que acontece? Tem um botão aqui, galera. Eu pus ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Da chave. E pode ficar aqui o botão, não tem problema. Porque esse botão ele só ativa. Ele só ativa o pânico, né? Se eu apertar esse botão, o carro vai ficar 2 minutos funcionando. Depois de 2 minutos ele vai parar. Então vamos fazer esse teste aqui pra gente ver. Vamos supor, ó, tá aqui. Eu tô aqui dirigindo. É só vir com a mão aqui, ó, por baixo. Ele parou ali, eu já vou ativar. Quando eu ativo, vou apertar o botão do pânico. Olha o que acontece no painel, ó. Ativo, vou ativar, ó. Já era, ó. Aqui ele tá ativado. Você pode ver que tem uma barrinha que tá crescendo aqui, ó. Tá vendo aquela barrinha lá crescendo? Então, quando ela chegar lá no final, essa barrinha azul que tá crescendo, que eu coloquei o tempo de 2 minutos, chegando ali o carro já era, vai bloquear, entendeu? Vai cortar a energia da central e vai ficar pitando aqui, e esse símbolo aqui vai ficar em vermelho e vai mostrar em inglês, motor bloqueado, certo? Então vamos esperar aí pra isso acontecer. Vocês podem ver que o carro tá funcionando, ó, o RPM tá funcionando o carro, certo? Se eu acelerar aqui, ó, olha lá, tá funcionando. Então é isso, isso aqui é pra isso, eu tô aqui dirigindo, o bandido parou aqui, fala pra eu descer, eu desço do carro, mas aí, né, rapidinho aqui, ó, você tá com a mão no volante aqui, o cara fala, não, pera aí, tá tudo bem, eu desço. Aí você já vem aqui e já joga a mão aqui. E aqui não adianta ele apertar, ó, agora que tá bloqueado, ó, eu tô apertando, ó, não adianta, não é aqui que desbloqueia, ó. Aqui é só pra bloquear, ó, tô apertando o botão, não faz nada, tá vendo? E é isso aí, ó. Já tá chegando, galera, ó, vai bloquear, ó. Mais um golinho aí e ele bloqueia, né? Vamos esperar aí pra gente ver. Eu tô pensando em estudar alguma coisa nesse sentido, pra fazer um bloqueador universal desse tipo, pra poder instalar em qualquer carro, né? E ó, tá chegando, ó, vai bloquear. Você pode ver que o RPM lá, ó, tô com as duas, ó, com a minha mão aqui, a minha mão outra no celular, ó, ó, parou o carro. Olha lá, Micro Audi 2006, motor bloqueado, já é. Parou. Aqui não adianta eu girar a chave, ó, se eu desligar aqui vai ficar pitando. Tirei a chave, ó. Não adianta, aqui pra se mexer aqui também não faz nada, aqui nos botões. Na verdade o segredo é aqui, mas tem que pôr uma senha, né? Tem que fazer a senha aqui. Ó, você apertar qualquer botão assim não adianta, não funciona, ó. Aqui também não funciona o botão do pânico. Se ele vier e falar, esse aqui, ó, não adianta. Se ele tirar a placa, vai parar de apitar? Vai, só que o carro não vai ligar, não adianta, tem que ter a placa, certo? Se ele ir lá na bateria, desconectar a bateria e conectar de novo, não adianta também, porque o Arduino aqui ele tem uma memória, então tá gravado na memória do Arduino, e essa memória não perde quando perde energia, então o carro tá bloqueado, não adianta, não funciona. Aqui, se eu tentar dar partida aqui, ó, vamos lá, ó, liguei aqui, não adianta, ó lá, vai ficar pitado, ó, vou ligar, ó, não liga, certo? Vai ficar aí, apitando. Os dois buzzers que eu coloquei, tem um aqui, ó, e o outro buzzerzinho tá ali, ó. Então é isso. Aí, para a gente desbloquear esse carro, tem que desligar a chave, fazer o código. Vou fazer o código para vocês verem, né? Vou fazer o código agora aqui e ele vai desbloquear, ó. Pronto, tá desbloqueado, certo? E aí é só ligar o carro. Aqui o carro agora vai ligar.
Certo, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que sirva para alguma finalidade aí para vocês, certo? E é isso aí. Qualquer dúvida a gente tá na área, galera. Beleza? É nóis e até o próximo vídeo. Falou!